Olá, eu sou a monitora Julian, do projeto Aprenda a Programar Jogando, e nesse vídeo nós veremos o conteúdo de matemática financeira e implementações desta no Python. Roda a vinheta. Bem, primeiro nós precisamos entender o que é a matemática financeira. Bom, a matemática financeira é uma área de aplicação prática da matemática em que nós realizamos cálculos para melhor organizar e ter maior controle do dinheiro. Por exemplo, uma empresa, ela precisa ter controle do quanto ela tem de lucro, do quanto ela tem de despesa, e para isso ela utiliza a matemática financeira. Bem, um exemplo é exatamente o que eu disse, o fluxo de caixa. Uma empresa precisa entender o que ela recebe através das vendas e o quanto ela perde através de impostos, despesas, salários e etc. Bom, a matemática financeira ela tem alguns conceitos muito importantes. O primeiro é sobre o capital inicial. Como o próprio nome já diz, é o capital que você tem inicialmente, o valor que você dá emprestado, por exemplo. Então, quando você pega dinheiro emprestado com alguém, esse dinheiro inicialmente emprestado é o capital inicial. Só que ao longo do tempo, isso vai ter uns juros. Essa pessoa não vai te emprestar o dinheiro para depois receber essa mesma quantia, ela quer a aplicação de uns juros. E para isso tem um montante. O montante é a soma desses juros com o capital inicial. Bom, e a matemática financeira é esse estudo todo que a gente faz. Porém, a capitalização é o estudo específico do capital inicial e a formação dos juros. E por último, nós temos que pensar, bom, eu peguei um certo dinheiro emprestado e eu só vou poder pagar ele daqui a um período de 5 meses. Então, para isso, nós chamamos o período de capitalização. É o intervalo de tempo decorrente entre cada capitalização. Então, a cada um mês, eu tenho um período de capitalização. Bom, nós temos dois regimes de capitalização. O primeiro é os juros simples. Bom, nos juros simples, como o próprio nome já diz, basta a gente multiplicar o capital inicial com o tempo, o período de capitalização, e o I, que é a taxa de juros. Normalmente ela é indicada em porcentagem. E o nosso montante, como a gente já tinha dito antes, o montante não é a soma dos juros ao capital. Então, nos juros simples, nós temos exatamente isso. O nosso montante, que é o M, é igual ao capital inicial, que é o C, mais os juros, que é o J. Outro tipo de regime de capitalização são os juros compostos. Bom, nos juros compostos, nós temos o chamado juros sobre juros. Um exemplo disso é na nossa conta, por exemplo, na conta de luz. Na conta de luz já é aplicado um determinado juros. A partir do momento que você atrasa o pagamento, vai ter uma aplicação de juros sobre os juros que já tinha antes. E nos juros compostos, o montante nada mais é do que o capital inicial, que é multiplicado por 1 mais o I, o nosso I, lembra que nós dissemos que é a taxa de juros, normalmente em porcentagem, e o 1 mais a taxa de juros vai estar elevado por esse período de capitalização. Se você atrasou a conta de luz por 3 meses, então eles vão fazer o seguinte, o capital inicial, que era a sua conta inicialmente, vai ser multiplicada por 1 mais a taxa de juros de cada mês, então se você fica 3 meses sem pagar, você vai elevar por 3, e o I vai ser a taxa de juros a cada mês. Bem, essa é a matemática financeira, a base dela. Nós vimos sobre o capital inicial, que é o valor emprestado. Nós vimos o período de capitalização, que é o tempo que você vai demorar, né? Ou seja, o tempo em que esses juros vai ficar sendo aplicado. O montante nada mais é do que a soma dos juros ao capital inicial. E a capitalização é todo esse sistema, né? É o estudo dos juros aplicado ao capital inicial. Agora nós vamos ver um pouco do Python e como implementar a matemática financeira nele. Bom, tanto no regime de capitalização dos juros simples quanto dos juros compostos, o que nós temos em ambas é que o capital inicial, nós precisamos do capital inicial, da taxa de juros e do período de capitalização. Então, nós precisamos pedir para o usuário digitar essas três coisas no meu programa. Para permitir que o usuário digite algo enquanto o meu programa rode, eu utilizo o comando input.
Só que o que o meu usuário vai digitar é um número real. Então, eu preciso sinalizar isso para o programa, para o Python. Então, o que o meu usuário vai digitar é um número real, pode ser inteiro ou decimal. Então, eu vou utilizar aqui o float para sinalizar isso. E eu armazeno o valor do capital inicial na variável C. O mesmo eu vou realizar para a taxa. A taxa que o meu usuário vai digitar, que é um número float, pode ser inteiro ou decimal, eu armazeno na variável taxa. Essa taxa, por exemplo, que ele me digitar vai ser, por exemplo, 25, 0,3, mas eu quero transformar isso para porcentagem. Então, se eu quero que fique 25%, é só dividir essa taxa por 100 e armazenar na variável i. E eu também tenho que pedir para o meu usuário digitar o período de transação, o período de capitalização, e eu armazeno na variável t. Então, vamos rodar aqui o nosso código. Ele me perguntou qual o valor do capital. Vamos supor que seja de R$1.000. No Python é importante a gente entender que nós utilizamos ponto e não vírgula. Então, R$1.000 é 1000,00. Qual que é a taxa de juros? Vamos supor que eu quero 0,25%. Então, eu vou digitar 0,25 e o meu computador já vai dividir isso por 100 para transformar para porcentagem. E o período de transação? Vamos supor que eu quero de 8 meses. Então, eu vou colocar aqui 8. Bom, para calcular os juros simples, o que nós vimos? Que os juros simples nada mais é do que a multiplicação do capital inicial com os juros em porcentagem, normalmente, vezes o período de transação, o período de capitalização. Então, aqui na variável juros simples, nós armazenamos essa multiplicação. Bom, o montante dos juros simples, nós vimos também que nada mais é do que o capital inicial somado com esses juros. Então, aqui na variável chamada montante juros simples, nós fizemos a soma do C, que é o capital inicial, mais os juros simples. E no fim, nós imprimimos na tela. Como que nós imprimimos na tela no Python? Utilizamos o comando print. Então, print, o valor dos juros no regime de juros simples é, e aí nós colocamos a variável juros simples, que está armazenando esse valor. E por último, print, o valor do montante é, e nós colocamos a variável montante. Para calcular os juros compostos, o que nós precisamos fazer? Os juros compostos nada mais é do que o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado pelo período de capitalização. Então, primeiro, nós vamos calcular esse 1 mais a taxa de juros elevado pelo período de capitalização. O período de capitalização é o T, informado inicialmente pelo usuário. O I nós calculamos, porque o usuário me disse qual que era a taxa, e nós dividimos por 100 para colocar em porcentagem. E no Python, para a gente, o símbolo que diz que é elevado a alguma coisa, é quando nós utilizamos 2 vezes o asterisco. Então, aqui nós armazenamos na variável x esse valor. E o montante nada mais é do que o capital inicial vezes esse x. E no fim, nós imprimimos na tela. O valor do montante no regime de juros compostos é, e a variável montante juros compostos. Bom, se eu quero realizar múltiplos cálculos, se eu quero digitar várias vezes diferentes valores para o capital, diferentes valores para a taxa, uma hora eu quero calcular os juros simples, na outra os compostos, então eu preciso que as linhas desse meu programa repitam até o momento em que eu fale que eu não quero mais. O comando de repetição while true faz exatamente isso. Ele vai rodar todas essas minhas linhas do código até o momento que eu diga que eu não quero mais. Então, primeiro eu imprimi aqui na tela, selecione a opção desejada. E na variável regime, eu vou armazenar se o meu usuário quer calcular os juros simples. Então, caso ele queira os juros simples, ele vai me digitar 1, 2 para os juros compostos e 3 se ele quiser sair. Bem, como esse número que o meu usuário vai digitar é um número inteiro, 1, 2 ou 3, eu utilizo o int aqui antes do input, que sinaliza que é um número inteiro para o meu programa. Se o regime for igual a 3, ou seja, se o meu usuário digitou 3, que ele quer sair, eu vou utilizar o comando break. O comando break encerra o comando de repetição while true. Então, se ele quer sair, eu tenho que encerrar o meu programa, dar um break nele. Bom, eu tenho um probleminha. O meu usuário pode digitar 1, 2, 3 e ele pode acabar digitando um outro número que não seja isso. Caso ele não digite 3,
essa variável, esse comando de condição não vai ser válido, então meu programa não vai encerrar. E aí eu vou ver uma outra condição. Se o regime for diferente de 1, no Python, para sinalizar que é diferente, eu utilizo o ponto de exclamação e o igual. Então, se o regime for diferente de 1 e diferente de 2, e consequentemente em cima ele já não foi 3, eu tenho que digitar que a opção foi incorreta, que o meu usuário não digitou uma opção válida. E aí eu utilizo o comando continue, que ele faz o seguinte, ele encerra essa iteração do while e recomeça. Então dá a chance do meu usuário digitar corretamente uma outra vez. Bom, vamos supor que agora o meu usuário digitou 1, ele digitou certinho e ele quer calcular os juros simples. Eu vou ver aqui. Se o regime igual a 3, essa condição está válida? Não, porque ele digitou 1. Então, ele não vai realizar esse código aqui. Vou ver a outra condição. Se o regime é diferente de 1 e diferente de 2, bom, não é diferente, é igual a 1. Então, ele também não vai entrar aqui. Então, agora ele vai pedir para o meu usuário finalmente informar qual é o capital inicial, a taxa e o período de transação. E se o meu usuário digitou 1, ou seja, se o regime for igual a 1, eu vou calcular os juros simples, que nada mais é do que a multiplicação do capital com a taxa e o período de transação, e o montante vai ser a soma do capital com os juros. Se o meu usuário não digitar 1, digitar 2, ele quer calcular os juros compostos. Então, aqui eu vou calcular o montante sendo o capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao período de transação. Se ele me digitar 1, o que vai ficar armazenado aqui é o montante dos juros simples. Então, eu vou imprimir que o montante é e o Mzinho, que é o montante dos juros simples. Se ele digitar 2, eu vou calcular o montante dos juros compostos e eu vou imprimir que o montante é e o Mzinho, que vai ser o montante dos juros compostos. Bom, quando o meu usuário digita 3, o meu programa vai ser encerrado, eu vou dar um break e eu vou sair do meu comando while true. Então, quando eu sair daqui, eu vou imprimir programa encerrado. Então, vamos dar um play aqui para a gente ver como o nosso programa vai funcionar. Bem, ele me pediu para digitar 1 para juros simples, 2 compostos e 3 sair. Vamos supor que eu já digite errado logo de início. O que vai acontecer? Vai ser impresso na tela. Opção incorreta, selecione uma opção que esteja disponível. E aí ele vai me permitir uma segunda chance para eu digitar corretamente agora. Eu quero calcular os juros simples, então eu vou digitar 1. Bom, quando eu calculo os juros simples, ele vai me perguntar qual é o valor do capital? E aí, vamos supor que eu queira R$1.000 novamente. Então, eu coloco aqui 1.000. Qual a taxa de juros? 0,25. E qual é o período de transação? Eu quero 8 novamente. Bom, então ele me informou que o montante é de 1.020. E aí ele me permite agora digitar outra coisa. Eu quero calcular juros simples, compostos, ou eu quero sair. Agora eu quero calcular os compostos, então eu vou digitar 2. Ele me pergunta qual que é o capital. Bom, agora eu quero outro capital, eu quero um capital de R$200. Qual que é a taxa de juros? Eu quero que a taxa de juros seja de 0,30. Perdão. Eu quero que a taxa de juros seja de 0,30. Então, eu coloquei aqui. E o período de transação eu quero que seja de apenas 2 meses. E aí ele me informou qual que é o montante desses juros compostos. Agora eu cansei, não quero mais calcular nenhum tipo de juros, só quero sair. Então eu digito 3 e ele fala que o programa foi encerrado e meu programa é encerrado realmente. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco como aplicar esses juros e ainda qual a importância do comando de repetição while true, porque às vezes em uma empresa eu quero calcular diferentes juros para diferentes capitais e aí esse programa facilita muito, ele vai ficar repetindo até que o gerente da empresa digite que não quer mais, acabou o expediente, ele vai digitar 3 para sair e o programa vai ser encerrado. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Nós aprendemos um pouco sobre a matemática financeira, como aplicá-la no Python, aprendemos 2 regimes de capitalização, que é o de juros simples e compostos. E não esqueçam de assistir o próximo vídeo, onde a monitora Débora vai estar realizando alguns exercícios com vocês e fixando novamente essa implementação no Python sobre a matemática financeira.
Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E continuem acompanhando o nosso canal para vocês aprenderem um pouco mais sobre a ciência da computação. Até a próxima!